Revelado. O que um milionário fez ao ouvir a filha dizer que não ganharia sua boneca de Natal? Carlos sempre foi o pai que sonhou em ser dono de um império no setor imobiliário. Sua vida parecia perfeita, uma casa elegante em um dos bairros mais nobres de São Paulo, festas luxuosas e um sorriso constante no rosto, principalmente por causa da sua adorável filha, Sofia. Com apenas 7 anos, ela tinha uma luz própria, uma doçura que derretia o coração de todos ao seu redor. Neste Natal, no entanto, a alegria estava prestes a ser testada. Enquanto decoravam a árvore, Sofia exatamente apontou para a imagem de uma boneca brilhante em uma revista e disse, com os olhinhos brilhando, pai, eu quero essa. Todas as minhas amigas têm uma. Carlos, que já tinha planejado surpresas deliciosas para o Natal, sorriu involuntariamente, mas logo o sorriso apagou-se quando ele ouviu os rumores sobre as dificuldades financeiras que assolavam seus negócios. Ele respirou fundo, cada palavra dela cortando como uma faca pontuda. Papai, você vai conseguir comprar a boneca, né? A inocência dela era dolorosa. Mas Carlos, lutando contra o peso da realidade, hesitou. Sofia, talvez. E naquele momento, quando a verdade escapou de seus lábios, a expressão da menina, que antes brilhava, se transformou em confusão e tristeza. Mas pai, todos os meus amigos vão ter a boneca. Por que a gente não pode comprar uma? A indignação nos olhos da filha fez o coração de Carlos apertar. Ele sempre fez questão de dar tudo o que podia, e agora, por conta de um desacordo com um parceiro, a frustração dela o sufocava, como se uma tempestade tivesse invadido seu mundo. Ela saiu correndo para o quarto, e ele, paralisado na sala, olhou para a árvore de Natal, enfeitada, mas sem alegria. O riso de Sofia ecoava em suas memórias. Era incrível como, em uma fração de segundo, tudo que ele havia construído parecia tão vazio. O que estou fazendo? Pensou. Sou um milionário, mas isso é tudo que posso oferecer à minha filha? Ao se revistar nesse dilema, Carlos percebeu que, talvez, todo o seu orgulho não valesse o sorriso daquela garotinha. A imensidão da tristeza dela o fez tomar uma decisão que mudaria tudo. Ele olhou para o céu, como quem busca uma resposta. Preciso mostrar a Sofia que a verdadeira felicidade não está em coisas. No dia seguinte, ele juntou coragem. Pai e filha dirigiram até uma escola em uma comunidade carente, onde um evento natalino acontecia. Ao chegarem, Carlos ficou surpreso com a alegria das crianças, que brincavam com os brinquedos doados, rindo e compartilhando um amor que ele nunca tinha visto. Os olhares brilhantes, mesmo em meio à simplicidade, balançaram suas convicções. Sofia interagia com aqueles garotos e garotas, seu riso estava de volta, refletindo um calor que o dinheiro nunca tinha lhe dado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto observava o carinho e a felicidade genuína que emanavam das crianças, Carlos se deu conta de que a verdadeira riqueza estava em estar presente, em compartilhar. Ele e Sofia trocaram olhares cúmplices, e naquela conexão, descobriram um Natal muito mais valioso do que qualquer boneca. Mas à medida que a festa avançava, Carlos recebeu uma mensagem inesperada de seu parceiro de negócios, que poderia mudar tudo novamente. Como ele lidará com essa nova informação? Poderá resistir à tentação de voltar a um mundo que, agora, parecia tão distante do que realmente importava? A história estava apenas começando, e o verdadeiro presente de Natal talvez fosse uma nova oportunidade de encontrar o que realmente significava ser pai. Carlos não conseguia afastar o peso daquela mensagem. A tela do celular brilhava, iluminando seu rosto preocupado enquanto ele lia as palavras. Era seu parceiro de negócios, Luiz, que informava sobre uma reunião urgente para discutir um novo investimento que poderia alavancar a situação financeira da empresa.
O que antes parecia uma oportunidade de ouro agora soava como um apelo desesperado para voltar à corrida do dinheiro. Sophie estava no meio de uma roda de crianças, seu sorriso deslumbrante enquanto ela ajudava a distribuir bolachas e doces. O pai a observava, apreciando a forma como ela se conectava com aqueles que tinham tão pouco. A alegria parecia pulsar, como uma música que ecoava em seu coração, contrastando com a urgência da mensagem. Ele suspirou, dividindo-se entre dois mundos, o das possibilidades financeiras e o dos valores emocionais recém-descobertos. Pai, venha aqui. Sophie o chamou, atraindo sua atenção. Carlos se aproximou, e a pequena puxou sua mão, levando-o à roda. Olha, a gente pode dançar também. Ela batucava as palmas, enchendo o espaço com a sua energia inocente. Carlos hesitou, mas ao ver a felicidade da filha, uma onda calorosa de amor o invadiu. Ele entendeu que a dança poderia ser a sua fuga, mesmo que temporária, da realidade pesada que o aguardava. Enquanto dançava, ele sentia-se imerso em um momento perfeito. Todo o resto parecia se desvanecer. A infância de Sofia, com suas alegrias e despreocupações, o envolvia em um abraço apertado. Aquela era a magia do Natal que ele desejava reviver. Mas o alerta sonoro do celular tirou-o daquele mundo. Era Luís novamente, insistindo na importância da reunião. Carlos se afastou da roda e olhou pela janela. Placas luminosas da cidade passavam pela sua mente. Era a vida que ele conhecia, da qual não sabia se queria voltar. O que ele mais desejava era brindar a simplicidade que encontrara ali, no meio daquelas crianças. Após o evento, pai e filha voltaram para casa. Sofia, ainda cheia de entusiasmo, começou a falar sobre os novos amigos que fizera e as brincadeiras que havia compartilhado. Porém, Carlos sentia um nó no peito. Algo tinha mudado, e ele não sabia como expressar isso para a menina. Foi divertido, não foi, papai? Sofia perguntou, sua voz radiante. Foi sim, meu amor. Foi incrível, respondeu Carlos, tentando parecer entusiástico, mas uma sombra de dúvida pairava sobre ele. Naquela noite, enquanto Sofia dormia tranquilamente em seu quarto, Carlos não conseguiu dormir. Pensamentos tumultuados o mantinham acordado. A mensagem de Luís chamava por sua atenção, prometendo estabilidade, mas também um retorno à vida que ele começava a ver como vazia. Logo, o cansado milionário se levantou e começou a andar pela casa, refletindo sobre suas escolhas. Seria possível equilibrar as necessidades da empresa com a nova visão de um pai presente e amoroso? Ele sabia que tinha que fazer uma escolha. O que realmente importava? O sonho de ser um pai que oferecia tudo ou o compromisso de ser alguém que estivesse ao lado da filha, mostrando que os maiores presentes não vinham em caixas, mas nas experiências compartilhadas, nas memórias criadas? Diante disso, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. E se ele usasse o momento do Natal para algo ainda mais significativo, conectando a alegria de Sofia com a sua própria transformação? Com o coração batendo forte de expectativa, ele pegou o celular e decidiu que precisava fazer uma ligação. Mas quem ele escolheria chamar? E assim, a noite se estendeu, cheia de incertezas e possibilidades, enquanto a história de Carlos e Sofia caminhava para um ponto crucial que poderia redefinir suas vidas para sempre. Carlos estava em pé na sala, a luz suave da madrugada filtrando-se pelas cortinas. Ele observava o celular em suas mãos, o brilho daquela tela parecendo refletir suas inquietações internas. Uma ligação. A decisão podia mudar tudo. No entanto, o que deveria ser um ato simples tornava-se um campo de batalha entre o antigo e o novo. Enquanto analisava as opções, lembranças de sua infância começavam a surgir como sombras. Ele se lembrou das noites em que sonhou em ser alguém grandioso, um provedor, alguém que poderia devolver à sua família tudo que nunca teve. Mas agora ele via a simplicidade nos pequenos momentos com Sofia como uma riqueza que nunca poderia ser comprada. A imagem de sua filha, em meio à roda de crianças, sorrindo como se o mundo lhe pertencesse, o fez hesitar. A última coisa que queria era desapontá-la. E se ele escolhesse o caminho do dinheiro e deixasse para trás a conexão que começava a florescer? Isso seria uma perda irreparável. Com o coração acelerado, Carlos decidiu entrar no quarto de Sofia.
Ele a observou ali, tranquila, com seu ursinho de pelúcia abraçado. Era a visão perfeita da inocência. O jeito que seus lábios se moviam de leve enquanto sonhava fez com que uma onda de amor e proteção o invadisse. Ele não poderia deixar que a pressão do mundo exterior destruísse essa magia. A lembrança de uma conversa que tiveram dias atrás voltou à sua mente. Sofia havia falado sobre o que seria o Natal para ela. Era simples, não eram os presentes, mas os momentos, as risadas, as histórias compartilhadas com pessoas que se amavam. Ele sabia que essas memórias moldariam quem Sofia seria no futuro. Não poderia falhar com isso. E se, em vez de correr para a reunião de Luís, Carlos decidisse abraçar a essência do Natal? Poderia organizar algo especial, talvez um evento comunitário, onde as crianças pudessem alegrar-se e brincar. Ele também poderia usar parte do seu tempo e recursos para ajudar aqueles que ainda não tinham certeza do que era a verdadeira alegria natalina. Pensando assim, um leve sorriso brotou em seu rosto. A ideia crescia em sua mente como uma árvore iluminada na noite de Natal. Ele pegou o celular novamente, ao invés de discar o número de Luís, começou a buscar contatos. Era hora de agir. Com decisões firmadas e um novo propósito borbulhando em seu coração, Carlos sabia que precisava de aliados. Segundos depois, ele encontrou o número de Ana, uma antiga colega empresária e ativista social. Eles haviam se perdido de vista ao longo dos anos, mas ela sempre fora movida pela paixão de fazer a diferença. Carla não hesitou em ligar. Enquanto o telefone chamava, sua exaustão emocional começava a dar espaço à esperança. Um passo adiante. O que seria um telefonema poderia ser o início de algo maior. Um evento que não apenas envolveria Sofia, mas poderia tocar a vida de muitos naquela comunidade. O coração acelerado de Carlos batia com nova intensidade. Ele estava prestes a reescrever sua história. E embora a expectativa o deixasse nervoso, havia um fio de segurança dentro dele. O futuro parecia mais brilhante. Mas o que Ana diria? Ela o apoiaria ou ele enfrentaria uma nova rejeição no caminho da sua nova busca? E assim, lá estava Carlos, num instante que poderia moldar o destino de sua família e de outros, com o telefone colocado contra o ouvido, esperando a voz do passado responder e determinar a direção de seu Natal. Após alguns toques, a voz de Ana ecoou do outro lado da linha, quente e familiar. Carlos! Que surpresa! Quanto tempo! Como você está? A saudade entre eles era palpável, mas o desejo de transformação queimava mais forte. Oi, Ana. Estou bem, é na verdade por isso que estou ligando. Eu preciso de você. As palavras saíram em um fôlego, como se carregassem um peso enorme. A conversa se desenrolou com Carlos explicando sua ideia. Ele falava sobre o evento, sobre as crianças e a essência do Natal que queria resgatar. Sua voz ganhava vida a cada frase dita, enquanto se imaginava fazendo a diferença. Ana ouviu atentamente, e quando ele terminou, um silêncio preencheu o espaço. O coração de Carlos palpitaria, a expectativa quase o sufocando. Sabe, Carlos, isso é lindo. Eu sempre admirei sua paixão por ajudar os outros. Mas será que você tem noção do quanto isso pode ser desafiador? Só quero que as crianças sintam a verdadeira essência do Natal, Ana. E preciso da sua ajuda. Você conhece as pessoas certas, tem experiência com eventos comunitários. Juntos, podemos fazer algo incrível. Ela hesitou, e isso fez o estômago de Carlos se apertar. Eu adoraria, mas minha agenda está cheia. Além do mais, não estou mais no mesmo lugar que antes. As coisas mudaram muito e só me diga o que posso fazer para convencê-la. A urgência na voz de Carlos fez Ana rir, mas suas palavras seguintes foram sérias. Carlos, você não precisa me convencer dele. A questão é, você realmente está pronto para se dedicar a isso? Tem certeza de que é isso que você quer? O questionamento atingiu Carlos como um soco na barriga. Ele ficou em silêncio, o dilema se materializando novamente. Havia um risco pelo caminho e, de repente, parecia mais do que apenas uma simples festa. Era uma transformação pessoal, algo que poderia balançar sua vida.
Mas a esperança que carregava o encorajava. Estou, Ana. Eu estou pronto. E eu não quero fazer isso só por mim, mas por Sofia. E por todas aquelas crianças que precisam de um sonho. As palavras de Carlos tocaram Ana profundamente. Ele podia sentir através da conexão telefônica que algo mudará no tom dela. Então, vamos fazer isso. Se você estiver comprometido, eu vou te ajudar. Vamos resgatar essa magia do Natal. Um alívio tomou conta de Carlos, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Ele sorriu, sem ainda acreditar na virada que sua vida tinha tomado naquele momento. Obrigada, Ana. Você não vai se arrepender. Mas precisamos começar a trabalhar agora. O tempo está voando e o Natal está logo aí. Eles começaram a alinhar os detalhes, cada ideia fervilhando entre eles, como estrelas se acendendo em uma árvore. Mais do que fazer um evento, estavam juntos criando um propósito. Enquanto Carlos conversava com Ana, imaginava Sofia cercada por crianças, o sorriso dela brilhando como nunca. Mais do que qualquer presente, ela teria o que realmente importava: a conexão e o calor do amor. Porém, à medida que entrava na fase de planejamento, Carlos também sentia o peso da expectativa. Do que precisaria abrir mão? Como iria conciliar tudo isso com a sua vida atual? E o que ocorreria se não conseguissem atingir a meta que haviam estabelecido? Muitos estavam contando com ele. Carlos, você ainda aí? A voz de Ana o trouxe de volta à realidade. Estou, só pensando, precisaremos de mais mãos, mais recursos. Não podemos deixar que isso fique pequeno. Carlos respirou fundo, a adrenalina pulsando, os desafios estavam apenas começando. A cada palavra, Ana e Carlos desenhavam um plano, mas uma sombra de dúvida persistia. Eles estavam a caminho de algo grandioso, mas o sucesso dependeria da união de esforços e da boa vontade de uma comunidade. O que ele não sabia era que as tensões entre as expectativas de seu passado e o desejo de um futuro esperançoso estavam prestes a colidir de maneira imprevista. O telefone cortou, deixando Carlos no silêncio da sala, ainda imaginando a resposta do mundo para seu grande sonho. Carlos ficou parado no meio da sala, cercado por aqueles objetos familiares que antes traziam conforto. Mas naquele momento, a atmosfera estava carregada de ansiedade. Ele pegou o celular novamente, mas a tela estava escura, como se refletisse seu estado de espírito. As palavras de Ana ainda ecoavam em sua mente. Era hora de agir, mas como? Ele passou os dedos pelas mensagens de contato e viu o nome de um velho amigo, Rubens. Eles tinham se separado em função das ocupações, mas a ideia de ressuscitar a amizade lhe trouxe um pouco de paz. Rubens sempre teve um jeito especial de unir as pessoas. Se alguém pode ajudar a mobilizar a comunidade, é ele, pensou. Logo, Carlos estava discando. Quando a voz de Rubens surgiu do outro lado, uma mistura de alívio e nervosismo tomou conta dele. Carlos! Quanto tempo! O que está pegando? Rubens, preciso de você. Estou organizando uma festa de Natal para as crianças da comunidade e seria incrível contar com a sua ajuda. Outra pausa, mas dessa vez não havia hesitação. Claro, meu amigo. O que você precisa? Carlos começou a explicar sua visão, enquanto Rubens fazia anotações rápidas. As ideias foram fluindo, e aos poucos o plano começou a tomar forma. Era gratificante ver como a conversa se transformava em algo tangível. No entanto, por dentro, uma incerteza crescente se manifestava. E se tudo não desse certo? E se a comunidade não se envolvesse da maneira que ele esperava? Depois de alguns minutos, Rubens falou. Você sabe que seria muito mais fácil conseguir apoio se tivéssemos um patrocinador. Alguém que poderia ajudar com recursos, sabe? Carlos assentiu, mesmo que Rubens não pudesse vê-lo. Sim, eu sei. Mas isso é algo que eu não quero. Não quero que isso se torne um evento marcado pelo dinheiro, mas pela união. Entendo. Mas precisamos ser práticos. Você já pensou no que vai fazer com a decoração? A comida? Ele começou a listar as ideias que havia discutido com Ana,
e Rubens rapidamente sugeriu algumas melhorias. Eles já estavam em sintonia, como se tivesse passado apenas um dia desde a última vez que se falaram. Antes de encerrar, Rubens se comprometeu a ajudar na divulgação do evento. Contamos com a força da nossa comunidade e, juntos, podemos fazer algo realmente especial. Mande notícias assim que tiver mais detalhes. Carlos desligou o telefone sentindo uma chama acesa dentro de si. A esperança começava a se entrelaçar com a determinação. Ele se pôs a pensar em Sofia, na alegria dela ao ver tudo se concretizar. A conexão que ele tanto desejava resgatar estava se formando. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ana já se moldava a um novo papel. Havia algo diferente em sua rotina estes dias. O telefone não parava de tocar com ligações e mensagens de amigos que queriam se envolver no projeto. Mas à medida que a excitação crescia, também surgiam antigas inseguranças. E se eu não conseguir fazer isso direito? Pensou, apertando o celular na mão. Mesmo assim, ela sabia que precisava colocar um pé na frente do outro. Numa tarde de sol quente, Ana decidiu caminhar até a praça do bairro, um espaço que sempre fora o coração da comunidade. Ela precisava sentir as energias ao seu redor e se conectar com o que estavam tentando realizar. Ao chegar, ficou observando algumas crianças jogando bola, e a cena a encheu de esperança, mas também de um novo desafio, a aceitação da colaboração do entorno. O que ela ainda não sabia era que, ali, um velho conhecido estava prestes a cruzar seu caminho de uma maneira surpreendente. Carlos e Ana estavam prestes a descobrir que a força da comunidade não se limitava a doações e apoio físico, mas se manifestava também nas memórias e nos laços que a vida havia tecido entre eles ao longo dos anos. O Natal se aproximava, e as surpresas ainda estavam apenas começando a surgir. Ana caminhou pela praça, seu coração pulsando com as vozes alegres das crianças. O cenário era familiar, mas havia um novo brilho em suas cores, um sentimento de expectativa. Enquanto as risadas ecoavam, ela começou a sonhar com o evento que estava por vir. Imagine as crianças felizes, seu brilho ao receber presentes, pensou, e um sorriso involuntário surgiu em seu rosto. Mas logo essa alegria se misturou a um temor. O que se passava na mente de cada um deles? Cada criança tinha seus próprios sonhos, e os desafios também eram individuais. Qual seria a perspectiva daqueles que não podiam contar com nada no Natal? Esse pensamento a atingiu como um soco no estômago. Sentou-se em um banco, observando alguns adultos conversando sobre o talento do artista local que prometia decorar a praça no dia da festa. Poderia ser um grande atrativo, mas, e se as pessoas não comparecessem? E se tudo o que planejavam não fosse o suficiente? Em um impulso, ela retirou o celular da bolsa e começou a digitar uma mensagem para Carlos, mas hesitou. O que ele diria se eu falasse sobre minhas dúvidas? Pensou. Enquanto lutava contra seus próprios medos, quase inconscientemente, seus olhos foram atraídos para uma figura familiar à distância. Era Rogério, um ex-colega da escola que, por acaso, estava passando. Ele notou Ana e a cumprimentou com um aceno entusiasmado. Ela ficou surpreendida com sua presença. Era a oportunidade perfeita. Oi, Ana. O que você está fazendo por aqui? Perguntou Rogério, com um sorriso largo. Oi, Rogério. Estou organizando uma festa de Natal para as crianças. Você gostaria de ajudar? Respondeu ela, sentindo um impulso de esperança. Rogério parecia genuinamente interessado. Claro! Eu sempre amei ajudar com eventos. Posso reunir uns amigos e levar algumas doações. O que você precisa? As ideias começaram a fluir entre eles. Conversaram sobre atividades, decoração e até como atrair mais crianças para o evento. Era como se aquela conversa os estivesse ligando de novo, mesmo após todos aqueles anos. Porém, enquanto Ana conversava, uma inquietude persistia em seu coração. As dúvidas voltaram, como nuvens escuras. Mas e se tudo isso for inútil? Se não funcionar? E se os pais não acreditarem que estamos fazendo algo de bom? Ana desabafou, sem perceber a intensidade de suas palavras. Rogério a olhou com empatia. Ana,
Você já pensou sobre o impacto que isso pode ter? O Natal não é só sobre presentes, mas sobre amor e união. Temos que tentar, apesar dos medos. A resposta dele bateu no fundo de sua alma. Como poderia ter esquecido essa verdade? Ao mesmo tempo, ficou pensando se Carlos teria a mesma visão. Ele costumava ser essa voz de encorajamento, mas como seria essa dinâmica agora que ambos partilhavam um objetivo tão importante? Ana finalmente deu um sorriso largo. Você está certo. Se a gente não tentar, nunca saberemos o que pode acontecer. Vamos fazer isso. Eles continuaram conversando até o sol começar a se pôr, e, no fundo da mente de Ana, uma nova certeza começou a se formar. As ideias ganhavam forma, e os medos, aos poucos, se dissipavam. Enquanto isso, Carlos, do seu lado da cidade, sentia a mesma determinação crescente. As conversas com Rubens despertaram nele um desejo renovado de fazer a diferença. Decidiu reunir algumas pessoas do bairro para conversar sobre os planos. O entusiasmo tomava conta dele, mas uma pergunta o atormentava: como reunir tanta gente sem o apoio de um patrocinador? De repente, lhe veio uma ideia brilhante. E se conseguissem uma colaboração mútua com outros projetos da comunidade? Sim. Era a chave que faltava para abrir as portas do sucesso. Aninhado em seus pensamentos, Carlos não percebeu que o tempo estava passando. Ele olhou pela janela e viu o pôr do sol refletindo na cidade, uma paleta de cores quentes. É hora de agir, pensou. E em meio a rotinas e reviravoltas, algo maior se aproximava. O que Carlos e Ana, tão distantes e ao mesmo tempo, tão próximos, iriam descobrir no caminho da união que escolheram trilhar? Eles estavam prestes a perceber que, às vezes, é a jornada que revela a verdadeira magia do Natal. Ana acordou na manhã seguinte com uma energia renovada. O céu azul parecia sorrir para ela, e a esperança pulsava em seu peito. Hoje era o dia. Ela se vestiu rapidamente, alimentada por pensamentos positivos, enquanto imaginava crianças sorrindo, correndo pela praça, encantadas com as surpresas que estavam por vir. Conforme caminhava, as ideias para o evento brilhavam em sua mente como estrelas. Ela logo decidiu que iria visitar a loja de materiais de festa, precisava de detalhes que fizessem a festa ser especial. O aroma de balões e fitas coloridas invadiu suas narinas assim que ela entrou na loja. Cada item parecia contar uma história de alegria. Enquanto enchia o carrinho, conversou com um dos vendedores, que parecia tão animado quanto ela. Ele se ofereceu para ajudar e até prometeu levar alguns amigos para ajudar na montagem. Aquilo fez seu coração disparar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Carlos organizava sua ideia sobre a colaboração comunitária. Ele enviou mensagens para algumas associações que já conhecia, descrevendo o evento e convidando-os a participar. A expectativa o consumia, mas a insegurança ainda sussurrou baixinho: e se não responderem? E se acharem que é apenas mais uma ideia furada? Sacudindo a cabeça como se tentasse espantar aquelas vozes, ele se concentrou na ideia de união. Se cada um fizer um pouco, podemos fazer algo grande, murmurou para si mesmo. Mas quando Carlos recebeu a primeira resposta, seu corpo inteiro vibrou com empolgação. A Associação de Jovens da região se mostrou interessada em ajudar. Eles queriam promover uma oficina de artesanato onde as crianças poderiam fazer seus próprios enfeites de Natal. Um sorriso brotou em seu rosto. Sabia que aquela seria uma maneira significativa de fazer a festa ainda mais especial. As horas passaram depressa e, já era tarde. Ana se dirigiu para a praça, cheia de sacolas e com a mente fervilhando de ideias. Ela decidiu que deveria falar com Rogério antes de qualquer coisa. Afinal, o apoio dele e de seus amigos poderia ser crucial. Ao chegar, reparou que a praça estava sendo trabalhada. A equipe de decoração já havia começado a montar os enfeites. Aquilo a envolveu em um sentimento de realização. Oi, Rogério! Gritou enquanto se aproximava. Ele estava junto com alguns amigos, rindo e pendurando fitas coloridas. Oi, Ana! Olha isso! Ele mostrou um grande painel que estavam fazendo com os nomes das crianças que iriam participar.
Estamos super animados com tudo isso. Sozinho eu não conseguiria fazer tanto. O coração de Ana se encheu de gratidão. A gratidão por aquele momento a lembrava do que importava. Todo o trabalho, toda a flutuação de ideias estavam agora se concretizando em algo maior do que ela havia imaginado. 8 horas depois, com as luzes brilhando na praça, a recusa de suas dúvidas parecia ecoar cada vez mais distante. Enquanto todos se preparavam para a inauguração do evento, Ana ainda lutava internamente. Antes de dormir, decidiu que deveria conversar com Carlos. Era essencial unir forças para que tudo fluísse sem problemas. Com as ideias se entrelaçando, ela digitou uma mensagem: Carlos, precisamos nos encontrar amanhã. Existem novidades fantásticas a compartilhar. Carlos, ao receber a mensagem, não conseguiu conter a animação. Seria um momento decisivo. Porém, não pôde deixar de perceber que, além da colaboração, havia uma conexão mais forte que crescia entre eles. O que será que isso significa? Pensou antes de dormir, um misto de esperança e apreensão minguando enquanto fechava os olhos. E assim a noite se despedia, cheia de segredos e promessas. No horizonte, uma nova luz começava a brilhar. O que poderia acontecer quando Ana e Carlos se reencontrassem e unissem seus esforços? A magia do Natal estava prestes a se revelar. Ana acordou com o céu ainda escuro, mas uma energia vibrante pulsava em seu peito. Era o dia que tanto esperava para se reunir com Carlos. Com um toque de ansiedade, vestiu-se e preparou-se mentalmente para a conversa que mudaria tudo. O café da manhã passou rápido, enquanto sua mente girava em torno do que seria discutido. Quando chegou à praça, já conseguia sentir a atmosfera de expectativa no ar. Os enfeites brilhavam sob a luz suave da manhã e o cheiro de café fresco invadiu o espaço. Ana se direcionou para o ponto de encontro, um pequeno banco sob a sombra de uma árvore. Carlos chegou alguns minutos depois, com um sorriso largo e contagiante que iluminava seu rosto. Oi, Ana. Estou tão animado para a gente conversar. Disse ele, a empolgação escapando de suas palavras. Oi, Carlos. Eu também tenho tanta coisa acontecendo. Ela respondeu, o coração batendo rápido. O que você trouxe? Recebi um retorno incrível da Associação de Jovens. Eles querem fazer algo especial com a gente. Uma oficina de artesanato. Carlos falava rapidamente, seus olhos brilhando, mas Ana interrompeu. Isso é perfeito. Eu pensei sobre algumas atividades também. As crianças podem decorar os próprios enfeites e fazer cartões para enviar para os idosos da comunidade. A ideia brotou dela como uma flor, cheia de cores. Carlos ficou em silêncio, absorvendo tudo. A empolgação de Ana era contagiante. Sim. Podemos fazer isso. Mas precisamos organizar tudo, e rápido. Enquanto discutiam a logística, o brilho de um evento grandioso se acendia em seus corações. Cada ideia que vinham aqui era como uma folha nova, crescendo numa árvore robusta. A expectativa tomou forma, e ambos pareciam vislumbrar um futuro onde a festança seria mais do que apenas um simples encontro, seria um verdadeiro laço de união. Mas conforme conversavam, uma sombra de dúvida cruzou o rosto de Carlos. Você acha que estamos prontos para algo tão grandioso? E se as crianças não aparecerem? Ana percebeu a hesitação dele. Olha, Carlos, a verdade é que sempre haverá um risco. Mas o que importa é que estamos fazendo isso com amor e nosso desejo de agregar valor à comunidade. O impacto será maior do que podemos imaginar. A mágica do Natal está na partilha. E tenho certeza de que muitos vão querer participar. Palavras dela traziam uma serenidade, e a confiança começou a se espalhar entre eles. O diálogo fluiu, impregnado de ideias e entusiasmo. Concretizou-se a certeza de que o evento poderia transformar a praça em um espaço mágico e acolhedor. Contudo, enquanto planejavam os detalhes, Ana percebeu que não era apenas o evento que estava ganhando vida. Havia algo maior entre eles, um laço que crescia à medida que os sonhos se entrelaçavam. Esse sentimento a desconcertava. O que era isso? Outra voz interna começou a sussurrar, fazendo com que os pensamentos dela se misturassem com outras possibilidades.
Carlos, você já pensou sobre o que isso significa para nós? O que estamos construindo juntos? Ana encarou os olhos dele, que brilhavam na luz da manhã. Carlos hesitou, buscando a palavra certa. Eu não sei. É tudo tão novo. Estamos nos dedicando a cuidar da comunidade, mas também sinto que isso nos aproxima. Ele interrompeu, baixando o olhar, como se ao falar da conexão entre eles estivesse expondo algo vulnerável. Ana queria responder, mas as palavras não vieram. O silêncio entre eles se carregou de emoções não ditas. Era como se a praça estivesse esperando por algo mais. E assim, enquanto os raios de sol começavam a iluminar a cidade, Ana e Carlos estavam à beira de uma revelação, tanto pessoal quanto comunitária. O que viria a seguir? A magia do Natal poderia não ser apenas um evento, mas um passo em direção a algo mais profundo e significativo que aconteceria se a conexão se tornasse ainda mais forte? A tarde avançava lentamente, o sol realçando as cores vibrantes dos enfeites na praça. Ana e Carlos continuavam imersos em suas conversas, a animação crescente e os planos se entrelaçando como os laços de um presente embrulhado com carinho. Mas, por trás do entusiasmo, havia um mistério que pairava sobre eles. A conexão que estavam começando a perceber era nova, intrigante, ao mesmo tempo, assustadora. E se a gente fizesse um mural com as pinturas das crianças? Sugeriu Ana, tentando desviar o foco de suas próprias emoções internas. Isso mostraria como a nossa comunidade é rica em talento e criatividade. Carlos sorriu, mostrando que gostou da ideia. Sim, isso seria incrível. Podemos dar um tema relacionado ao Natal, algo que traga a essência do que estamos vivendo. Um mural cheio de luz e alegria. Ana sentiu o coração acelerar. Era como se aquele pequeno projeto não fosse apenas sobre o evento, mas sobre eles. Cada palavra trocada parecia fortalecer um laço invisível, e a ideia deles tomava forma com um entusiasmo compartilhado. Mas havia uma voz dentro dela que não poderia ser ignorada. O que aconteceria se arriscassem a tomar esse passo juntos? Era mais do que apenas um evento, talvez fosse um convite a algo mais profundo. Enquanto falavam, crianças começaram a chegar, algumas correndo com sorrisos cheios de expectativa. Ana se lembrou de como, quando mais nova, ela aguardava ansiosamente o dia de ganhar um presente especial no Natal. E agora ali estavam aquelas crianças misturadas na sua realidade, ansiosas por alegria e surpresas. Ela não queria que Carlos se sentisse pressionado, mas havia essa urgência que crescia dentro dela. Carlos, ela hesitou, tentando encontrar coragem nas próprias palavras. Sobre a nossa conexão e o que estamos construindo. Você acha que a gente deveria discutir isso mais a fundo? Não apenas sobre o evento, mas sobre o que podemos ser um para o outro? Carlos parou de falar, seu olhar focado no chão coberto de folhas secas. A atmosfera mudou, e o riso das crianças ao longe se misturou com a seriedade do momento. Ana, não sei se estou pronto para isso. Tanta coisa está mudando. O evento, essa conexão, tudo está tão novo para mim. A sinceridade dele a tocou, mas também a deixou ansiosa. Ela não queria que o medo controlasse o que poderia ser uma linda jornada. Entendo, mas acredito que a verdadeira mágica está nesse risco. Dizer o que sentimos, mesmo que assuste um pouco. Ele a olhou, seus olhos transmitindo um misto de insegurança e desejo. Você não tem medo de se machucar, Ana? De arriscar e acabar não encontrando o que espera? O coração dela disparou. Sim, claro que sim. Mas a vida é feita de escolhas. A cada passo que damos, construímos nosso próprio destino. E eu quero escolher esse caminho com você. O silêncio voltou a preencher o espaço entre eles. O murmúrio do vento trouxe consigo a sensação de um novo começo, mas também de uma encruzilhada. Poderia a conexão deles se transformar em algo mais? O que aconteceria se seguissem seus sentimentos? O que mais poderiam descobrir sobre si mesmos e um ao outro? Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Ana fez uma promessa silenciosa, independentemente da direção que tomassem, queria que fosse ao lado de Carlos. Este momento seria apenas o primeiro, e a história deles ainda estava em construção. Então,
Ao fundo, um grito infantil chamou sua atenção. Olha! Vejo uma estrela no céu! O olhar de Ana se voltou para cima, e uma sensação de esperança encheu seu peito. O universo estava conspirando, e uma pergunta ecoou em sua mente. Será que o destino reservava mais surpresas para eles naquele Natal? O grande dia havia finalmente chegado. A praça estava repleta de colorido e animação, como se cada enfeite refletisse a esperança e os sonhos de todas aquelas crianças. Carlos e Ana ficaram surpresos com a quantidade de pessoas que compareceram. Amizades antigas e novas se reúnem, reforçando laços que pareciam adormecidos ao longo dos anos. Sofia correu para o pai, seu vestido brilhando sob a luz do sol. Papai, olha quantas crianças! Seus olhos estavam radiantes, e Carlos a observava, seu coração transbordando de amor. Sabia que aquele momento seria inesquecível. Sim, meu amor. É incrível, não é? A alegria dela o fazia sentir que toda a sua luta valia a pena. Enquanto Ana olhava para Sofia, um sentimento de conexão entre os três começou a florescer como flores após a chuva. As atividades começaram e as crianças se espalharam pela praça, rindo, pintando e se divertindo. A atmosfera era mágica. Carlos e Ana estavam no meio de tudo, organizando as oficinas, enquanto olhares cúmplices eram trocados entre eles. Em cada risada, cada canção, ele sentia que o que estava ali não era só um evento, era uma nova maneira de ver a vida. Carlos, você fez isso acontecer! Ana exclamou, sua voz cheia de emoção. Estamos realmente fazendo a diferença! Ele sorriu, a adrenalina correndo em suas veias. Ninguém estaria aqui se não fosse pela sua determinação, Ana. Havia tanto reconhecimento nas palavras dele. O que começou como um simples desejo de ajudar agora pulsava com vida e significados profundos. Mas ao olhar para as crianças, Carlos percebeu que havia mais a ser feito. Ele se virou para Ana, sua expressão se tornando séria. Precisamos transformar isso em algo duradouro. Você não acha? Ajudar essas crianças não deve parar aqui. Precisamos continuar. Ana assentiu, os olhos brilhando com a possibilidade. Imagine formar uma associação para isso. Para um apoio contínuo à comunidade. Cada uma dessas crianças merece saber que existem adultos ao seu lado, que acreditam no potencial delas. Sim. Podemos estruturar algo que envolva a todos, para que a magia do Natal se espalhe durante todo o ano. Carlos falava com fervor. O entusiasmo entre eles crescia como um fogo que não poderia ser apagado. O que antes era apenas um evento de Natal agora tinha a semente de uma mudança real. Enquanto organizavam as ideias, as crianças surgiram como estrelas ao redor deles, encantadas. Sofia se aproximou, balançando um cartão que havia feito. Olha, papai! Fiz um cartão de Natal para o vovô. Ele vai adorar. O coração de Carlos se derreteu. Claro que sim, Sofia. Isso é lindo. Ele viu a expressão dela e se lembrou de como o passado não era apenas sobre o que eles tinham, mas sobre quem eles se tornavam quando deixavam de lado as preocupações e se concentravam na bondade. Durante a festa, enquanto cada criança fez suas atividades, Carlos percebeu algo. Ele estava exatamente onde queria estar. As barreiras que antes o prendiam estavam sendo quebradas, e a liberdade que encontrou ao se preocupar com algo maior que ele mesmo era profundamente libertadora. Com um sorriso no rosto, ele se virou para Ana. Hoje é apenas o começo. Que tal chamarmos as comunidades vizinhas para se unirem a nós? Podemos levar essa energia para todos. Os olhos de Ana brilharam. Sim. Vamos conectar cada vez mais pessoas. Isso pode crescer tanto. Podemos fazer oficinas de habilidades, mostrar arte, fazer apresentações. Vamos fazer um Natal que nunca acaba. A paixão deles parecia contagiante. A cada ideia lançada, o calor do relacionamento se intensificava, enquanto muitos na praça começavam a escutar e se envolver. E assim, aquela festa que começou como um evento de Natal começou a se transformar em um projeto comunitário que poderia mudar vidas. A festa progrediu, as luzes reluziam enquanto algumas horas se passavam como um piscar de olhos.
Cada momento ressoava em conjunto, mexendo com os corações de quem estava ali. As risadas, os sorrisos, o brilho nos olhos das crianças tornavam tudo ainda mais especial. Quando a noite chegou, e as primeiras estrelas surgiram no céu escuro, uma explosão de fogos de artifício coloridos iluminou a praça. Foi um espetáculo inesquecível. Crianças e adultos olhavam, maravilhados, enquanto as cores dançavam no céu. Carlos sentiu um aperto no peito. A vida não é feita apenas de sucesso, mas de momentos assim, cheios de simplicidade. Ele se voltou para Ana, seus olhos refletindo a luz dos fogos. Prometi a mim mesmo que faria algo significativo para Sofia, e agora essa conexão que criamos, isso é só o começo. O que você acha, Ana? Ela sorriu, pegando a mão dele. É apenas o começo, Carlos. Tudo é possível. O verdadeiro presente de Natal é o que fazemos uns pelos outros, e isso é só a primeira fase. Carlos olhou para Sofia, que pulava entre as luzes e os risos, e pela primeira vez, sentiu que a verdadeira riqueza estava ali, à sua volta, na forma de amor e comunidade. Ele e Ana estavam em um caminho que prometia muito mais do que apenas lembranças momentâneas, era um caminho de alegrias por vir. Com os rostos iluminados pela felicidade, sentaram em um banco da praça, observando. A vida se transformava em algo maravilhoso, algo real e duradouro. Enquanto se entreolhavam, um novo capítulo começava ali. Não apenas de celebração, mas de esperança e de um futuro juntos. Agora, é hora de você ser parte dessa jornada incrível. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a espalhar mais amor e magia. Comente suas reações e teorias sobre esse final, queremos saber como essa história tocou seu coração. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão incrível. Vamos juntos espalhar a alegria e o amor.